Ela me pediu um poema, mas as palavras acabavam perdendo sentido quando eu o fazia. Não pareciam ser o suficiente para expressar as sensações que ela me causa, mas eu estaria mentindo se eu dissesse isso. A verdade é que ela me deixa sem palavras, logo eu, que sempre soube o que dizer. Ela me pediu um poema, logo ela, que é poesia dos pés à cabeça. Boa noite a todos, a todas. Estamos ao vivo pela Fatos Amazônico, apresentando a Tertúlia Amazônica, um programa sobre cultura regional. Estamos ao vivo pelas plataformas Facebook, YouTube e também pelo nosso web rádio, que você pode acompanhar em todas essas plataformas da Fatos Amazônico. Há também um aplicativo que você consegue acessar na Play Store e você também consegue baixar para iOS esse aplicativo para acompanhar. Hoje temos aqui um poeta, um escritor, um jovem, né, que começou a publicar, começou a se aventurar na escrita, na produção literária, no ano de 2020. Ele que já escreveu um livro intitulado Histórias Esquecidas, Contadas através do Tempo. Aqui temos conosco hoje Lorenzo Magalhães Queiroz. Obrigado. Boa noite ao Lorenzo. Passo a palavra agora ao Valquimar. Olá, boa noite. Agradecemos, como sempre, a audiência de vocês, né? E como o Kevin colocou, nós estamos também no Instagram, né? Instagram, no Facebook, no YouTube e na rádio web, né? Então, a gente menciona isso, Kevin, porque a gente tem tido uma audiência bem abastada na rádio web, entendeu? Então, assim, a gente precisa mencioná-lo, né? Que a gente tem uma audiência que boa, entendeu? Então, agradecemos a todos. Inclusive, alguns amigos nossos, professores, amigos familiares que estão sempre nos ajudando. Mas também não podemos esquecer de agradecer o nosso patrono, o senhor Elcimar, né? Que nos permitiu ter esse espaço aqui para divulgar toda essa nossa tertúlia, né, Lorenzo? Então, eu sempre explico para o público e sempre para o nosso convidado, né, duas coisas. Uma que não é uma entrevista no sentido entre vistas, né? Ela é uma tertúlia. Então, a gente vai fazendo interações e a gente vai aprendendo muito. Aqui a gente se coloca numa situação de aprendizagem, né? E aqui a gente trouxe na primeira edição o Alisson, que é um professor da UEA, né? Alisson Leão. Nós trouxemos a Jauna, que é uma poetisa, que é considerada poetisa visceral, né? Deu uma tendência bem legal. E nós temos também o que o Kevin, que você apresentou, o Geroto, né? E também a Drica Mandrake, né? Então, são várias vertentes dentro de uma concepção de cultura nossa, do que tem sido produzido aqui. Então, o que acontece? A gente trabalha nessa concepção, como a gente estava falando aqui fora do ar de entrar, Lorenzo, que a gente tem essa concepção rizomática, né? De trabalhos mesmos que estão aqui, né? Nessa superfície abaixo, né? Mas que a gente tem esse papel justamente de divulgar, ampliar essa divulgação e registrar como fundamento importante da nossa cultura. Então, a gente coloca essa aqui, que o rizoma é horizontal. Então, aqui todo mundo tem a mesma importância. Tá? Então, não se trata de títulos, não se trata de... Entendeu? Aqui todos nós somos rizomas. Então, esse é um princípio nosso, né, que a gente pega isso um pouco na filosofia, entendeu? Do Deleuze, né? Mas a ideia é essa, mostrar mesmo para o público, tá? Que é o nosso maior objetivo, é chegar ao público, né? Então, assim, trazendo você aqui, um rapaz, como disse o Kevin, novo, que tem uma obra, né? Quando você me deu para eu ler aqui, tem uma característica que a gente vai discutir, explorar aqui. Então, já boa noite a todos, e o Kevin começa aqui as nossas indagações. Muito obrigado. Feita essa introdução, que é muito útil para nós, né? Para nós nos situarmos como espectadores e como admiradores também da cultura, né? E aí eu começo perguntando ao Lorenzo, né? A gente dando uma pesquisada sobre o Lorenzo, a gente descobriu que ele é acadêmico do curso de Biologia, além de tudo, né? Além de poeta, ele também
é dado às ciências. E aí a gente pergunta para o Lorenzo o seguinte, né? Assim, existem outros exemplos na literatura mesmo, como por exemplo o Mia Couto, moçambicano, que também é escritor, escreve literatura, e ele também é da biologia. E aí isso nos faz pensar qual seria então, assim, existe alguma relação no seu conhecimento a partir da biologia com as suas produções literárias? Não é assim? Ou quando você começou a escrever, de repente, você tinha uma visão, e aí quando você teve contato com a ciência na forma acadêmica, né, um aspecto mais formal, se isso deu uma visão diferente para você, como é que isso se processou na sua produção? Então, eu me interesso pela literatura desde bem pequeno, assim. Comecei a ler, assim, livros, assim. Eu lembro que meu primeiro livro foi O Mar de Monstros, do Rick Riordan, né, da série Percy Jackson. Eu acho que eu tinha uns 8, 9 anos. E desde então eu gosto muito de ler. E foi questão de tempo, assim, até me bater a vontade de criar minhas próprias histórias. E conforme eu fui crescendo, assim, lendo, e adentrei, né, no curso de biologia, que também foi uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer. Expandi um pouco a minha mente, assim, nessa minha primeira obra, não tem muito o lado da ciência. Mas, assim, eu sou muito fã de ficção científica. E tendo acesso, né, ao estudo da biologia, poder entender mais sobre a vida, porque a biologia é o estudo da vida, veio ideias assim na minha mente, porque você não pode escrever sobre algo que você não tem conhecimento. Por exemplo, eu não poderia escrever, tipo, digamos, uma ficção histórica sem conhecer a história em questão. Então, assim, eu tenho já uma ideia, assim. Sempre que eu tenho uma ideia, eu sempre busco anotar assim nos meus cadernos, tá, pra não perder. E tenho uma ideia de escrever um romance de ficção científica, e graças ao minha paixão pela biologia, estudar biologia, eu poder usar termos científicos, posso poder descrever com precisão espécies, assim, tipo, eu tenho acesso a um conhecimento, um bom conhecimento, e poder transmitir esse conhecimento de forma simples, assim, pro leitor, porque não basta só meter um monte de termo técnico ali e deixar o cara se virar, tem que conquistar o leitor, tem que chamar a atenção dele. Então, por enquanto, o meu curso não afeta em nada a minha escrita, mas no futuro com certeza vai. Eu vou utilizar esse conhecimento que eu possuo, que eu estou tendo. Parece, Lorenzo e Kevin, que a formação em si, ela, em biologia, o estudo de biologia, ele é um estudo, vamos supor assim, que vem de um feeling seu, né, profissional, de identificar, né? Biologia é o estudo da vida, né? Então estuda a vida de uma outra forma, né? E essa questão do escritor, do artista poética, é uma outra dimensão também da vida, né? É um outro estudo da vida, entendeu? Né? Então, na verdade, elas são distintas no sentido de uma forma de conhecimento, mas na sua essência, você está estudando a vida, né? Você está dialogando com a vida, né? Então, essa ideia de divisões, né? De disciplinas, né? Inclusive, isso é um pouco questionado, né? No sentido da interdisciplinaridade, né? Entendeu? Inclusive a própria educação básica hoje ela está sofrendo uma mudança nesse sentido. Há pontos negativos, há pontos positivos. Não é o fórum de discussão aqui, né? Mas a sua fala ela me coloca isso, que você pode ser como o Giroto, que nós entrevistamos aqui. Ele é das exatas, escritor, poeta também, né? Então é bem interessante porque essa ideia, eu não sei qual é a tua concepção estética, mas essa ideia da sensibilidade de dialogar com a vida através da escritura, da arte, da poesia, também é uma coisa latente, né? Que dado o momento
vai brotando também, né? Que não depende necessariamente da formação acadêmica, né? Que eu acho que é um ponto bem interessante, Kevin, que a gente tem, eu tinha uma ideia, assim, até eu ler o Drummond, né? E eu fui pesquisar um pouco a vida do Drummond. E o Drummond, ele era formado, salvo engano, em farmácia. Então o Drummond era formado em farmácia, mas a gente tem uma ideia dele de vinculação às letras, né? Mas, salvo engano, me corrija aí no Google aí, gente. Mas eu acho, tenho quase certeza que ele é da farmácia, entendeu? Mas, enfim. Então, eu vi aqui que na orelhinha do seu livro, deste livro aqui, desta obra aqui, tá? Que ele já deu para sorteio, mas ele vai trazer outra para sorteio, porque essa aqui, ele inconscientemente, ele já dedicou a mim. Tá? Não lembro disso, não. Porque ele colocou todo no plásticozinho, então assim, inconscientemente eu desplastifiquei e já amassei, então ele não pode dar isso para você, a gente tem que dar um novo, tá? Então eu vi que você colocou que você foi influenciado com histórias de Rafael Dracon. É Dracon? Isso, Rafael Dracon. Pode me explicar um pouco sobre isso, assim, essa influência? Com certeza. Quando eu tinha 13 anos, eu estava no 8º ano. Eu lembro que eu estava andando pela Saraiva e eu me deparei assim com a capa do livro dele, me chamou bastante atenção. Eu abri, li a sinopse e pensei, quero. Então eu fui atrás, eu pesquisei, eu vi que era uma trilogia. Eu enchi o saco dos meus pais, na época eles estavam juntos, pra conseguir o livro. Eles compraram um box pra mim e eu fiquei assim encantado com as histórias dele. Era assim, o modo como ele escrevia, tipo, toda a magia que tinha dentro da história, assim, eu fiquei encantado. Até então eu só escrevia mesmo por diversão mesmo, assim. E ler esses livros me fez querer me aprofundar, tipo, fez eu mudar o meu modo de escrever, realmente. Tipo, foi um grande baque, assim, na minha vida. E ele me influenciou muito, eu fui atrás da história dele, eu comprei outros livros dele, assim, tipo, ele hoje é o meu autor favorito de todos, nacional, todos ele é o meu autor favorito. E quando eu publiquei o meu livro, eu mandei uma mensagem pra ele, falando, olha, eu publiquei meu livro, tudo graças a você, ele me respondeu. Ele é muito, tipo, ele é muito ativo nas redes sociais, tipo, se você fã, conhece ele, pode mandar mensagem que ele vai te responder. Eu mando mensagem direto pra ele, eu acho que eu sou meio chato. E assim, ele foi assim, a minha grande inspiração, assim. Eu já cheguei a brincar com ele porque o grande ídolo dele é o Bruce Lee. Aí eu já cheguei pra ele e falei, você é o meu Bruce Lee, ele ficou... Então, Kevin... assim, por que eu achei necessária essa pergunta, né, sobre a biologia e tudo? Porque, assim, eu me recordo, Lorenzo e Valquimar, de um texto que eu li do Roland Barthes, que ele fala sobre isso, que é assim, só que aí ele coloca um posicionamento um pouco diferente com relação à ciência. Ele diz assim, que a ciência, ela é grosseira e é por meio das artes, da literatura. Porque você não vai ter na ciência, você vai ter a subjetividade, muitas vezes ela é questionada, né? Não está em primeiro plano, né? E as artes, a literatura, ela acaba fazendo você suscitar coisas do ser humano que são muito mais sutis. Então, assim, me parece que isso, assim, a partir do que o Lorenzo explicou, na verdade, existe mais uma noção conciliatória, né? Então, ele tem na biologia, ele encontra nisso, na verdade, um subterfúgio, né, para ele acabar tirando proveito da ciência, né? Concorda comigo, Valquimar? Acho que não. Como o próprio Lorenzo, ele disse que ele coloca de uma forma muito objetiva que são coisas distintas, né? Assim, são separadas. Mas, assim, é que quando a gente lê um pouco a obra, né? Você sabe que quando o autor escreve a obra, ele já não é mais dono da obra, né? Então a gente vai percebendo algumas temáticas que você vê. Eu confesso que eu não conheço o Rafael Dracon, mas quando você fala alguma coisa, agora comentou, eu fui identificando algumas características aqui, né? Não sei se propositadamente ou inconscientemente, mas como também da formação,
entendeu? Da ciência. Então, às vezes, você não se propõe a fazer aquilo. Você me corrige se estiver equivocado, entendeu? Mas a sensação que passa é que você não pensou em colocar nada disso. Mas acaba tendo elementos na tua produção dessa formação, entendeu? Então, assim, aqui a minha leitura superficial que eu fiz, né? Fiz uma pequena leitura, eu percebi um pouco disso, né? Como a gente o roteiro dessa vez não foi muito acertado, eu não sabia o roteiro do Werner, então eu não sabia que ele ia fazer essa pergunta, né, da biologia, mas me parece que traz essas características, né? E aí eu te pergunto, puxando um pouco essa questão, a gente fala da produção, você é escritor, poeta e artista, né? Dentro do sentido da produção artística, como é que você se coloca, por exemplo, no sentido de produção? O que você produz como arte, por exemplo? Bom, eu gosto muito de desenhar. Eu tenho bastante... Tem os desenhos aí para colocar? Eu posto bastante desenhos nas minhas redes sociais. Eu tenho... Acho que vai mostrar aí, eu tenho desenhos em que eu uso eles como forma de ilustrar as minhas poesias. E eu sempre fui muito voltado para esse lado artístico, a minha mãe também sempre me incentivou muito. Esse daí eu acho que volta um pouco para a questão da biologia também. Como é que tá falando, né? Eu fiz a anatomia de um grifo, que é um... Não existe, tá, gente? E olha que coisa curiosa, né? Só me permita a intervenção, Lourenço. A anatomia de um grifo. Primeiro, um grifo, ele não é um animal existente fora da imaginação, né? Aí vem outra Mas ele tem a anatomia dele, que é a parte científica de como seria algo grifo, fantasioso. Né? É o físico do metafísico. Isso, é o físico do metafísico, exatamente. Isso aí é um exemplo que eu dei, é uma poesia e a arte por trás dela. E toda ela foi tua aí? Sim, eu pintei tudo, fiz aquarela e um pouquinho de tinta tecido ali, a lua não ficou muito boa. E eu escrevi por cima. Tem muitos desenhos meus nas minhas redes sociais, assim, eu boto muito meus destaques, eu interajo muito com quem me segue também, eu faço algumas enquetes, assim, tipo, o que vocês querem que eu desenhe? Eu vou e desenho. Esse é de um anime que eu assisto, muito bom, Demon Slayer. Esse eu fiz com o pincel já, lápis aquarelável. Assim, você... assim, deixa eu pegando um pouco do que tu falaste, a tua característica me parece que ela é muito interativa, né? Assim, essa já é uma linguagem que a gente, assim, eu sempre parto de uma ideia, Kevin, que sempre o nosso programa, nossa tertúlia, ela é cumulativa. Porque assim, o que você fala aqui hoje tem a ver com o que o Alisson falou no primeiro programa. Entende? Então, isso é fantástico pra gente, assim, eu acho que o público acompanha a gente, porque você vai interagindo, produzindo com o público. Então, veja só, o teu eu lírico, o teu eu produtor, ele é um eu já engendrado do outro, né? Então, veja só, para a produção, ela já é uma coisa que ganha uma forma interativa. Essa interação é uma interação moderna, contemporânea, né? Que é uma coisa que não se tinha antes, né? Não tinha. Então, você vai ganhando uma outra formatação. Então, você já é um artista de um novo tempo, né? Então, isso assim, é bem importante, porque pela sua jovialidade, você já traz uma tendência, né? E isso é bem bacana, porque quando eu trago essa questão da arte, porque assim, da tua produção dos desenhos, especialmente a gente vai mostrando que você traz uma característica de um ser, né, que não existe. Eu acho que eu conheço ele do Jorge Luiz Borges, numa obra que ele tem, que trabalha especialmente sobre isso, né? Eu não lembro o nome agora, se você puder me ajudar aí, mas que ele trabalha, que são animais que não existem, né? São animais fantasiosos. Fantasiosos, né?
Então, assim, e você vai trazendo uma carga. E aí, é como eu digo, Kevin, mesmo sendo da biologia, não sendo das letras, mas traz toda uma carga, né? Que da poética que eu costumo chamar, né? Então, assim, eu acho bem bacana isso, entendeu? E você, né? E essa interação, que é um fator que é novo, porque eu tenho 50 anos, entendeu? Então, sou de uma geração que viu máquina de datilografar, que usava a fichinha no orelhão, entendeu? Que vocês nem sabem o que é isso, colocar a fichinha, cair, entendeu? Então, assim, quando você vê uma produção de interação dessa natureza, é algo que para vocês é muito muito comum, mas para quem veio de lá de trás da máquina Olivetti, entendeu? Né, você manda uma mensagem agora aí, o poema, dedicando para sua namorada, cai na hora. Antes Não, tinha não, manda- não é meu namorado. não, dizendo se você pode mandar, mas antes você tinha que mandar uma carta. Quando chegasse lá, ela já podia até ter deixado, entendeu? Né? Então o tempo é outro, né? Então eu acho assim muito fantástico. Então você traz uma característica disso. E isso também está na poesia, nas outras obras também, essa interação, ou só na arte mesmo? Bom, nessa obra em específico tem um pouco disso, porque a linguagem, né, a forma de escrita que eu usei nesse livro, ela foi bem simples assim, para poder atingir não só aquelas pessoas que têm o costume de ler, mas principalmente aquelas pessoas que não têm o hábito de ler. Então eu optei por uma linguagem um pouco mais simples, assim, palavras mais fáceis de entender. E foi um pouco trabalhoso para mim, porque eu sou aquele leitor que gosta de ler aqueles livros com palavras assim mais complexas, assim, ver uma palavra ali que tu não sabe o significado, vai atrás. Assim, eu gosto daqueles livros com português assim mais Erudito. requintado, assim, né? Erudito também, acho que essa é a É. palavra. Aí nesse livro eu optei por uma linguagem um pouco mais simples, assim, um pouco mais fácil de entender, assim, que dá pra passar bem a ideia, assim, ler um pouco ele já ter noção do que tá descrevendo, assim, bem fácil de ler. O tamanho dele também foi proposital, que eu separei alguns contos, assim, alguns eu escrevi do zero, outros eu só tinha ideia, assim, preparada no caderno, outros eu já tinha tudo feito, só dei uma revisão ali. Então, sim, isso se encaixa aí. Sim, bacana, né? Kevin? Lorenzo, então assim, deu para perceber com todas as suas falas, né, que você é um artista talvez de demanda, ele é alguém que consegue ver uma demanda e vai atrás disso. E eu queria entender um pouco assim, um posicionamento seu com relação, mais especificamente à poesia. Já que a poesia demanda uma espécie de sensibilidade, tem ela tem que ser mais acurada, tem todo um trabalho artístico bem delicado. E aí o que me leva a perguntar a você é o seguinte, Lorenzo, é uma pergunta até um pouco difícil, mas para você, Lorenzo, o que é poesia? Não diria uma pergunta difícil, eu diria uma pergunta subjetiva, porque assim, vem muito do que eu penso, entendeu? Tipo, que pra mim a poesia, talvez pra você não seja a mesma coisa. Mas assim, pra mim, poesia, assim, pelo menos o processo de escrever poesia também é muito sentimento, é muito emoção, paixão, o que você tá sentindo na hora. Nenhuma poesia que eu escrevi foi assim, eu vou sentar aqui e vou escrever alguma coisa. Foi sempre algum momento de muita emoção, assim, seja tipo, eu tava triste, feliz, assim. Então, pra mim, poesia é você pegar aquele sentimento que você tá sentindo e transmitir pro papel. Transformar a sua dor, a sua paixão em arte. Então, pra mim, poesia nada mais é do que você pegar aquele seu sentimento e imortalizar ele no papel. E isso é muito bom porque às vezes alguém vai ler e vai ficar tipo, caraca, é assim que eu me sinto. Porque muita gente, eu lendo assim, alguns poemas eu leio, eu fico, nossa, já senti isso, ou, tipo, eu sinto isso, só que eu nunca consegui expressar isso em palavras. Então eu acho isso muito bonito na poesia. Você conseguir expressar, não literalmente, né? Tipo, às vezes bem subjetivo, assim. Minhas poesias nunca são muito longas, são bem simples, assim, diretas. E pra mim eu vejo ela
desse jeito, assim. Entendi. E pensando nisso também, né? Pensando nisso também, já pegando o gancho do que você falou, me leva então a perguntar você. Você disse assim que parte de uma sensibilidade, um trabalho da linguagem, tem todo esse cuidado, né? Um sentimento. E aí eu te pergunto assim, se você fosse elencar uma série de qualidades, não precisa ser tanta coisa, mas algumas coisas necessárias a alguém que escreve, seja prosa ou poesia, o que você colocaria? O que seriam essas qualidades? O que seria necessário buscar para conseguir ter condição mínima para produzir um texto literário? Talento e muito foco, porque hoje eu procrastino muito, muita gente procrastina também, e tem toda a questão do foco e da dedicação. Eu, por exemplo, eu tenho um sério problema que eu tenho uma ideia, começo a escrever ela e eu acabo enjoando dela. Aí eu parto para outra ideia que eu tive. Foi por isso que o meu primeiro livro, ele não ia ser meu primeiro livro. Meu primeiro livro ia ser uma historinha fechada, começo, meio e fim. Só que justamente por esse meu problema de enjoar de uma ideia e partir para outra, que eu pensei, acho que eu vou fazer um de contos. Porque assim, eu escrevi um conto, se eu enjoasse dele, eu partia para outro conto. Aí saiu esse, acabou saindo esse primeiro livro aqui. Então assim, para quem pensa, né, em seguir a escrita, eu aconselho a não usar menos redes sociais, assim. Um processo que eu faço, eu desligo meu celular, me tranco no quarto. Antes de começar a escrever, eu leio um pouco, assim, pra vir alguma coisa, assim, na minha cabeça, bater uma inspiração. E já tá um pouco, assim, no pique pra começar a escrever. Já com a cabeça focada, assim. E assim, não tente se forçar muito também, que senão você vai acabar pegando, assim, um ranço de uma coisa que é muito gostosa de se fazer. Assim, eu já me forcei muito, assim, a escrever, eu ficava tipo, ficava estressado, assim, acabava escrevendo, e então, tipo, foi assim, é algo que eu faço, não sei se pra você que vai tentar isso pode dar certo, mas pra mim é algo que funciona. Então, assim, é isso que eu aconselho, assim. Tu falaste uma coisa, me lembrei agora de uma história. Quando eu lancei um livro, meu primeiro livro, eu conversei com o Tenório Teles, né? Tenório, até conversava com vocês antes, né? E o Tenório me contou uma história que é mais ou menos o seguinte, né? Que ele escreveu, ele é muito amigo do Thiago de Mello, né? Então disse que ele escreveu os primeiros poemas e passou pro Thiago de Mello, né? Assim, pra avalizar, né? Tipo, será se eu tenho talento mesmo? Vou fazer aquela revisão, né? Aí ele depois ficou naquela impressão, aí ele disse assim, aí o Thiago de Mello leu e disse, não, são muito bons e tal. Aí ele disse, poxa, bom, agora eu tenho, né, tenho um aval, né? Aí ele dizendo o seguinte, que depois de anos ele descobriu que o Thiago de Mello falou aquilo naquele momento para inspirar, para não desistir, entendeu? Ele disse, depois eu vi que nem eram tão bons, né? Entendeu? Era só tipo, pô, legal tu tentar isso, continua tentando. Mas poderia dar um banho de água fria, foi né? uma forma de inspirar, né? E tanto é que ele produziu coisas muito boas, né? Então, assim, eu também, como eu falo assim, porque eu falo isso porque, assim, muitos de nós, por exemplo, o Werner na nossa tertúlia passada, ele falou um pouco sobre, não, foi na anterior, com o Giroto, que ele disse que, assim, você tem um monte de ideias, você tem um monte de informações, você coloca no papel, mas às vezes você tem um pouco de vergonha, será se isso, entendeu, vai ser bem aceito, será se isso é ruim, certo, entendeu? Então, assim, querendo ou não, ele sempre é você vai lançando um sentimento, né? Você está lançando, seja de raiva, como você colocou, de afeto, de uma emoção, mas será como isso chega, né? Então, assim, muitos, e eu percebo isso quando escola e rede pública, que muita gente tem potencialidade, mas a vergonha é maior. Sim, eu conheço, tem muito amigo meu, assim, de escola que chega,
pô, legal, tu escreve, eu também escrevo, mas não tenho vergonha, não sei o que é. Aí quando eu vou ler, o cara é melhor que eu. E eu fico, não, pô, posta aí. Não fica com vergonha, não. Ai, não sei o que é. Tipo, eu tinha vergonha também, assim. Não tanto, assim, eu ficava tipo, pô, será que vão gostar, não sei o que. Aí, um dia eu fiquei, joguei tudo assim na tona. Vi que gostaram, hoje em dia, assim, eu posto mesmo. Se não gostar, o problema é teu. É porque, é como eu falo, assim, essa já é uma atitude, né? Quando eu coloco e já não vinculo, né? Porque eu discutia discutia no sentido de conversar com o meu irmão mais velho, o Euler, que inclusive tem um programa que chama-se Dialogando com a Lição, nos sábados, salvo engano, às 18 horas, 18h30 às 19h30, tá? Inclusive eu sei o horário todo do programa deles ao TV, entendeu? Todo terminou, entendeu? Então a gente nem menos pode passar um pouquinho, porque aí eles descontam no próximo sábado. Então eu conversava com ele o seguinte, que a crítica, ela não existe crítica positiva ou negativa. Crítica é crítica, é como você vai recebê-la, entende? Por exemplo, a gente sai daqui, a entrevista foi ruim, eu não gostei. Puxa vida, né? Vou melhorar. Mas o que, né? Então, tipo assim, Sim. Se você seguir, tipo, eu vou melhorar o quê? É minha posição? É a xícara que eu peguei errado? A posição? Se você for, tipo assim, poxa, mas o conteúdo. Se você for verificar, existe uma possibilidade naturalmente de reflexão, né? Na verdade, as nossas ações devem ser acompanhadas de reflexão. Ação, reflexão, transformação. É o ciclo da praxis, né? Uhum. É o ciclo da praxis. Agora, se eu não aceito a crítica também, não, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Não. Você não está aberto à mudança. Então, assim, eu não acredito em críticas. Pelo menos não é uma questão de crença, é uma questão assim, não tem essa coisa de criticar negativa. Não, eu faço crítica construtiva. Não existe crítica. E a tua recepção é que vai ser, entendeu? Quando você já faz e jogou lá e beleza, gostou, né? Já é uma atitude. Só que essa atitude, ela é bem diferente daquele que puxa vida, entendeu? Né? Eu lembro de um aluno que, assim, me permita um pouco de contar essas histórias, essas facetas, né? Que o aluno me procurou e disse assim, pessoal, eu sou o que é mais experiente, tem livro, assim, eu queria conquistar uma garota ali e tal. Pode fazer um poema e tal, ajudar e tal. Ele pegou, foi lá, fez um negocinho, aí eu disse, mandou. Aí ele pegou e disse assim, entregou. Aí aí depois eu perguntei outros dias, no dia posterior, eu perguntei, e aí, como é que foi? Ele disse, pessoal, eu dei pra ela, mas ela disse que ela queria era chocolate, não queria poema, não. Né? Tava os dois. E aí o Fernando Pessoa tome chocolate, né? O Fernando Pessoa lá na tabacaria, né? Então, come chocolate, né? Então, eu quis dizer o seguinte, existe um mundo, o Baudelaire fala que o homem pode ficar dias sem comer, mas não sem poesia, né? E eu entendo essa poesia como poética, como aquelas sensibilidades. Às vezes, isso vocês podem discordar de mim, tá? É um comentário meu, assim. Eu acho que às vezes a fala da mãe, um sermão da mãe é poético. Uma chamada da aula do professor de matemática, às vezes, uma palavra é poética. A sensibilidade, quando você vem no trânsito e vê uma criança no trânsito, quando você vê o olhar dela de fome, suja, às vezes é poético. Entende? Então, o chocolate que a menina quer, com fome, que naquele momento ela precisa se alimentar, né? Para depois entender um poema, entender o gesto belo, também tem poética, né? A gente trouxe aqui a Jauna, e também eu sempre converso com um amigo meu, que é o Rogerson, né? E eu vendo uma entrevista dele, ela disse que o estilo dela é visceral, né? E o Rogerson, me permita me alongar um pouco, que eu acho isso interessante pra gente, que ele foi para um seminário, um curso, uma aula, alguma coisa assim, e ele dizia que ele se considerava um poeta marginal, e a professora, em seus conhecimentos, disse não, que a poesia marginal era um movimento que aconteceu, tal lá, tá. E ele disse, então agora eu não sou mais poeta marginal, eu sou poeta galeroso.
Eu gosto disso, sabe? Eu acho bacana, porque você vai buscar uma identidade. Se você não encaixa nisso aqui, mas você é você, entende? Então você produz, né? Então, não entender a menina que não quis, rejeitou o poema, mas criou chocolate, tem poética. Entende? Então eu vejo assim que é isso que no nosso cenário, no nosso contexto, né, de discutir dentro de uma tertúlia, é fundamental, entendeu? Porque você traz uma jovialidade, né? O nosso entrevistado mais jovem é você, entendeu? E que a gente aprende muito com você justamente dentro do que você fala. Quer dizer, é muito legal você dizer o seguinte, ó, gostou, gostou, não gostou, não gostou. Eu, por exemplo, não tive isso. Os meus primeiros poemas tinham com 15 anos. Eu fui publicado, tinha mais de 30. Entende? Então, assim, é fantástico isso que você coloca, que sirva mesmo para as pessoas de inspiração, para quem quer produzir, entende? Para quem quer mesmo mostrar e não criar essas neuroses, né? Já tem muita coisa aí que tem que se superar, que não seja publicar aquilo que você sente, né? O Raul Seixas dizia assim, quando o amor não tem, o amor é amor, então não tem outro jeito de dizer, né? Assim, amor é amor, pronto, né? Uma musiquinha que ele tem lá, mas enfim, eu acho assim que eu pego um pouco assim do que você está falando e falando mais do que você nesse momento, porque assim, porque eu acho que você é inspiração, eu tomo você como inspiração. Entende? Obrigado. Dentro de uma corrente, de um pensamento, de uma forma mais interativa, você concorda comigo como tem a corrente da Jauna com o Rogério, dos viscerais, dos galerosos, que são sociais mesmo, sabe? E são mesmo viscerais, né? E que compõem essa realidade. E você tem uma realidade, mesmo que, vamos chamar aqui de mais clean, mas que, como você colocou, traz essa subjetividade, essas efervescências também de um mundo que também não é menos conflituoso do que o seu eu, né? O seu eu lírico é conflituoso, só que para uma dimensão mais, vamos dizer assim, menos social, entendeu? Existencial, subjetiva, né? Então, assim, eu tomei um pouco essa tua fala aqui, porque eu penso que você é inspiração. Porque você está me inspirando e eu acho que você tem inspirado muita gente, muitos espectadores, muitos professores para inspirar os seus alunos nas escolas que estão nos assistindo. Então, assim, já parabenizo você por Obrigado. isso. Entendeu? Mas tem algum comentário aí no tem Facebook? Sim, já tá aqui no stand-by. Tem pergunta pra gente responder? Na verdade, perguntas não, mas tem parabéns. Assim, de acordo com os seus fãs, você é sensível. Aqui dá um salve aqui pro Matheus Araújo, pro João Vitor, pro Elcimar Freitas, pra Amanda Cristina, pra Núbia Suedma, pro Eldo Vilaça. Daqui um forte abraço a todos aí, obrigado por estarem acompanhando o programa, né? Dá uma olhadinha aqui também. Fiquem ligados aí. E sobre o que o Valquimar vinha falando há pouco, sobre a necessidade, né, da literatura e tudo mais, isso me evocou uma coisa muito curiosa. Eu não sei se você, Lorenzo, o Valquimar conhecem, tem um filósofo alemão chamado Friedrich Schiller, que aqui no Brasil comumente chamado de Schiller, né? Schiller. Ele tem um conceito filosófico muito curioso, que é o da totalidade humana. E o conceito dele de totalidade humana é quando você alia duas coisas. Uma é a natureza e a outra coisa é a cultura. Se você conseguir aliar essas duas coisas num ser humano, você vai ter um ser humano em sua totalidade. Que é uma coisa muito bonita até, né? A gente refletir mesmo sobre essa completude, né, do ser humano. Só para a gente aqui lembrar, gente, que na semana passada a Vanessa com a equipe aí sortearam a cesta literária, que foi ganho pela Andressa, lá do Parque das Nações, fronteira com o Parque das Laranjeiras. E a outra moça foi Cidade de Deus, o nome dela é Jéssica, tá? E a gente entregou o óculos que foi nos possibilitado pela Ótica
Manaus, cujo qual eu comprei também o meu óculos parcelado, mas comprei, entendeu? Comprei porque lá também tem o crediário da loja, entendeu? Então, Muito se bom. você com crédito, sem crédito, você compra na Ótica Nacional, entendeu? É porque a gasolina subiu muito, entendeu? Então a gente tem que parcelar um pouco aí. Realmente. Tá, então a gente vai ter na próxima semana a da Ótica Manaus o sorteio de um óculos masculino. E também na sequência um óculos de grau com consulta. Para você não colocar o grau errado, naturalmente, né? Então. Opa, ganhei um óculos. Ah, não, grau errado. Pode devolver? E também um kit de produtos naturais da Amazônia. E uma caixa de trufa. Porque, peraí que eu tô escutando aqui, gente. Uma caixa de trufa gourmet da Boreal Trufa. Essa eu quero. É porque eu não posso errar aqui o pronunciar errado. Cadê? Amanhã a equipe de produção aí nossa vai anunciar no Instagram do Fato Amazônico, tá? Só um pequeno parênteses aqui, Kevin e Lourenço, é que a tertúlia, você vai ver que às vezes está eu, o Valquimar, o Kevin, às vezes está o Werner, e o que acontece? E nós temos duas pessoas que trabalham conosco, assim, que nos permite produzir, assim. Tem a equipe aqui, que é o AltV, a Rebeca e a Jaqueline, tá? E tem a Vanessa, que faz todo o contato da comunicação, tá? E também um outro irmão nosso, que é o Eldo Borges, tá? Que por um acaso é o pai do Kevin. Tá, então o que acontece? A tertúlia também tem a tertúlia de quem está trabalhando rizomaticamente, entendeu? Tá, para a gente poder produzir, porque a gente discute algumas coisas, tem discordâncias, né? Nem tudo são flores, entendeu? Mas a gente acaba tentando, né, chegar a um bom programa, né? Porque a gente precisa valorizar as pessoas que estão aqui conosco, que estão nos ajudando, entendeu, né? Seja tanto dos brindes como os aqui na produção, entendeu? Tá? Então, também agradecemos às pessoas que têm empenhado em divulgar nosso trabalho, que professores como a professora Ariana Graça, como a professora Rosângela, como a professora Deusiane, como nossos familiares que estão empenhados, entendeu, né? E isso tudo são o Ricardo, do outro professor da Unip, né? Nosso grande amigo lá, que pede para os alunos acompanharem, e a doutora Regina Marieta. Nós estamos, assim, bons amigos, né? E que ajudam a fortalecer e irradiar esses rizomas, tá, Lourenço? Assim, porque eu acho importante porque a gente vem para cá, né, coloca o microfone e diz aqui, mas tem todo um povo trabalhando por trás para a gente, entendeu? Tá aqui fazendo esse trabalho, tá? Então, assim, só pra gente. E eu até brincava com meu irmão mais velho o seguinte: o Euler, que tem um programa também no sábado, um programa voltado para adventistas do sétimo dia. E eu dizia o seguinte, que para apresentar a tertúlia amazônica basta ser Borges, entendeu? Ser Borges, gostar de literatura, de arte, tá dentro, né? Entendeu? Em outro caso, Bíblia, né? Então a gente tem então a parte aqui da literatura, da arte, tem a parte espiritual na sexta-feira, no sábado, tá? Que vocês podem acompanhar com o Emmanuel Lins e o Euler Borges. Um é advogado de letras e o outro historiador. Então tem uma concepção bem bacana eu assisto também, entendeu? Tá? Ao final do pôr do sol. Tá certo, gente? Então, Kevin, desculpa aí me alongar, porque eu preciso destacar, tá bom? Não, sem problema. São intervenções importantes, né? Porque são pessoas que estão ajudando a gente a fazer esse trabalho de divulgação da cultura amazonense, né? Podendo trazer alguém como o Lourenço, que é uma pessoa que está produzindo e deve ser visto, né? Deve ser lido, deve ser notado, né? Compre meu livro, gente. Compre o livro do Lourenço, tá, gente? Então, uma pergunta agora, a sua figura de escritor mesmo, Lourenço. Como a gente já falou aqui, mencionou, né, várias vezes, você é uma pessoa jovem, até pouco tempo provavelmente estava aí pelo ensino médio, né? Então, assim,
Você, com seus colegas, com as pessoas que lhe rodeavam, você viu, assim, que pelo menos é uma coisa que a gente, da parte dos educadores, né? O Valquimar, que também é a educação, eu também sou professor, nós percebemos, assim, um crescente desinteresse por parte de muitos à leitura, né? A leitura, a vários campos de educação, né? Não somente a leitura, né? Às vezes até mesmo a leitura de mundo, né? Parece que está faltando um pouquinho, né? Mas assim, então você viu isso como um discente, e agora você está dentro de uma formação que vai te tornar um docente, né? Um pesquisador, alguém... como é que você enxerga a figura do escritor nesse meio? Alguém que vai produzir dentro de um contexto em que cada vez, aparentemente, o desinteresse por leitura, por conhecimento, está se tornando cada vez, assim, colocado em segundo plano. Como é que você vê isso, Lorenzo? Só antes de você responder, enquanto tu responde, tem umas interações aí interessantes, enquanto você dá uma lida e a gente escuta ele aqui pra gente. Porque existe uma cobrança muito grande pra gente, né, Vanessa? O pessoal diz, poxa, eu tô perguntando lá, ninguém dá confiança pra gente, então deixando no vácuo. Enquanto ele vai vendo aí, eu vou vendo no porque YouTube como aqui. Vocês são dessa geração interativa, porque se eu for ler, aí eu desisto do programa, entendeu? Então essa geração nova consegue, eu não... Fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não, 3 coisas ao mesmo tempo. Então, desculpa, só porque a gente precisa dessa dinâmica, tá? Tranquilo. E aí, Lorenzo, o que você tem para nos responder? A gente já vai colocar as perguntas aqui que o pessoal tiver no YouTube, porque no Facebook não tinha, mas no YouTube está aqui mesmo. Algumas perguntas. E aí, como é que você vê essa figura do escritor nesse contexto, Lorenzo? Assim, para mim, no Brasil, né, escrever é rebelar-se, porque não tem um incentivo. E ainda mais para mim que quer trabalhar nas ciências também, não tem um incentivo também. Então, para escrever, o pessoal já tem que ter uma noção de que vai ser um processo exaustivo, devagar, às vezes frustrante também, porque aqui bem pouca gente lê, e também tem desinteresse também nos preços dos livros, que crescem muito, tem muito imposto no livro, mas assim, eu acho que é algo que deve ser incentivado, deve ser explorado. Tem que ter mais... Quanto mais gente para escrever, mais gente vai ter para ler, né? Assim, então, sempre que eu vejo alguém com esse interesse, assim, eu sempre tento incentivar a pessoa a não desistir também. Era muito triste também, tipo, na escola, poucos colegas meus liam, assim, quando rolava uma feira literária, assim, a pessoa não sabia o que era Capitães de Areia, Dom Casmurro, não sei o que. Ah, nossa, o nome do cara é Machado. É um negócio muito triste de ver. Assim, então, hoje eu vejo o escritor, né, dentro desse contexto, assim, como um grande rebelde, um grande, assim, líder de resistência, porque realmente é uma coisa bem difícil, assim. Mas eu, pessoalmente, assim, não pretendo desistir, não. Eu já tenho alguns projetos, assim. Outro dia eu fui na minha antiga escola pra falar sobre isso, né? Tipo, qualquer coisa, se ter algum evento literário, assim, na minha escola, me chamasse, que eu ia lá pra falar. Ainda bem que gostaram, né? Aí eu tô criando um projeto, assim, também pros alunos, né, da minha ex-escola. Não vou dar muitos detalhes, porque vai que eu falo, alguns alunos vêm, aí não vai pra frente, o pessoal vai ficar, poxa, tu desiste da gente, então não vou dar muitos detalhes sobre isso, mas assim, eu tô indo atrás. Lorenzo, você tem talento na arte da dança, porque tem alguns amigos seus do Facebook que estão pedindo pra você dançar. Hã? É uma performance, alguma coisa. Então, se for, a gente afasta aqui, você pode fazer obrigado, uma performance. Não, obrigado. E tem uma galera do YouTube também que tá te chamando pra um pebol. O cara dança, ele desenha, ele faz poesia, Joga bola. Ele é multifacetado que chama, né? Não, eu já passei algumas peneiras pra futebol, que eu sou goleiro. Olha aí, pra ver. Mas na dança, não. Eu não vou entrar em muito detalhe, porque senão o pessoal insiste, vai ter que fazer, né? É verdade, porque é o que a gente importa, a gente tem que agradar a audiência. Se tiver mais 5 pedidos, aí a gente... Não, aí já fica difícil, né, Lourenço?
Eu posso ver quem comentou? Só posso ver? Olha, Lorenzo, já tem 53 pessoas pedindo para você dançar. Que pena. Então vamos já agendar para uma próxima, né? Não. Para fazer a performance, entendeu? Quando o Lorenzo lançar o próximo livro dele, ele vier aqui, aí ele vai fazer um show à parte, né? Se toda essa galera que tá pedindo pra eu dançar comprar o livro, eu danço. Lorenzo, por falar nisso, como é que a gente faz para adquirir o seu livro, sua obra? Bom, então, suas obras, né? Vocês vão no meu Instagram, na minha bio tem o link que leva direto pro site da editora, direto pro meu livro. E já lá você encomenda ele. Ainda não tem aqui em Manaus, mas eu tô indo atrás. Eu já falei com a Livraria Leitura. Eu vou começar a trabalhar na Saraiva, né? Tô esperando ser efetivado. E aí eu já vou atrás pra lançar o meu livro lá na Saraiva. Então pode ser que em breve, assim, não tem previsão. Mas pode ser que, tipo assim, ano que vem já, começo do ano que vem, metade do ano que vem, assim, já esteja disponível nas lojas. Mas assim, por enquanto, só encomendando mesmo, indo na minha bio do Instagram, onde tem o link, que leva direto pro site da editora. Aí tem que encomendar. Ok. Então, ó, gente, não esquecendo que o próximo programa, que é o André Huck, que é um grafiteiro, né, um artista da Huck Manawara, né? É um grafiteiro, tá, que vai apresentar suas obras também, suas manifestações artísticas. E, como eu já disse, nós temos o sorteio da Ótica Manaus, do óculos masculino, um kit de quê, Vanessa? Kit de quê? Kit de produtos da Amazônia, que é de oferecimento da dona Socorro, do Mercado Municipal Adolfo Lisboa. Box 5. É uma pessoa muito atenta, muito carinhosa, tá? E o chocolate da Boreal, não é isso? Ok, então, não esqueçam, entendeu? Se você é literatura com um bom óculos, literatura com um bom chocolate, é melhor ainda. Né? E bons produtos amazônicos. Bons produtos amazônicos, isso mesmo. Certo, gente? Então, Kevin, tem mais interação aí? Tem sim. Olha Fora só, aqui são vários. Tem vários. Tenho certeza que tem alguém pedindo dança Michael Jackson. Tem aqui, olha só. Aqui mandar aqui um salve, na verdade, né, para todo o pessoal que está aqui. Não sei se eu vou conseguir ler o nome de todos, mas a Isabelle Coimbra, o Werner Borges, que também é apresentador, mandou o salve dele aqui para nós. A Jéssica Furtado, boa noite, Jéssica. A Regina Marieta te desejou os parabéns, tá? O Volney, a Alessandra, a Ariana Graça. Então, para todos vocês, um abraço. E, gente, tem gente de São Paulo assistindo a gente. Dá um abraço aí para Luísa Monson, de São Paulo, está acompanhando a gente. Mandar também um abraço para o Carlos Alberto. Mandar um abraço para Mariana Rodrigues, para o Matheus Araújo e pro Amauri também, pro Amauri Silva. O Amauri que tá sentado bem ali. A Amauri Silva também, um abraço para ele. Tá? Assim, não vai ter como eu ler o nome de todo mundo, né? Sim. Porque tem uma lista gigante aqui. O Pedro também, você foi. Pedro Henrique da Silva. Então, toda essa galera que está acompanhando aí, nosso muito obrigado, tá bom? Obrigado por estarem acompanhando, por estarem prestigiando o nosso trabalho aqui, nosso trabalho de divulgação da cultura. Então fica aí o abraço do Tertúlia para vocês. Claro, claro. Eu acho que a gente ainda tem tempo de fazer mais algumas questões importantes. A primeira delas, Valquimar, que eu queria perguntar ao Lorenzo. Nós temos 5 minutinhos. 5 minutinhos, ainda tem tempo. É porque é para ficar no ponto, mas eu passo, né? Porque... Então, 5 não são 7, não? O Lorenzo vai conseguir dar conta. Acho que eu dou conta. Uma bem importante agora, Lorenzo, é que a gente costuma fazer essa pergunta para todas essas pessoas que são, como é que eu posso dizer, vetores culturais dentro do nosso contexto. Uma pergunta importante que é: quais são as suas recomendações para a gente? As suas recomendações literárias. Você tem alguma recomendação para fazer de obras que você está lendo, que você já leu, que são importantes para você?
Tem algumas? Só para completar aqui, a professora que está assistindo, ela pergunta se você tem disposição de fazer uma apresentação na escola. Disposição, tá? Sim. Então depois a gente passa o contato para você. Tá bom. Tá? Já manda aí, que a gente trabalha aqui com os... Pô, legal. Aí tu já coloca o livro para vender, entendeu? Ah, com certeza, esse é o principal objetivo. Inclusive, a primeira recomendação é o meu. E assim, como a gente trabalha com a questão de divulgação, você não esqueça de dar aquela porcentagem para a tertúlia. Vou fazer um contrato. Então, desculpa. Tá, respondendo a pergunta, tá. Assim, um livro que eu recomendo muito, assim, para quem quer criar o hábito da leitura, né? É Coraline, do Neil Gaiman. É um livro muito bom, o Neil Gaiman escreve, nossa, muito bem. Se você viu o filme, o livro é bem melhor. E eu recomendo muito também, assim, O Hobbit, do Tolkien, que é um livro, nossa, fantástico. O Tolkien também é um dos grandes escritores, assim, que eu admiro muito, assim. Ele estava em primeiro, aí eu conheci o Rafael Dracon, o Tolkien foi para segundo lugar. No ranking, no ranking, eu tenho um ranking, assim. Stephen King tá em terceiro. Pra quem gosta, assim, de um terrorzinho, assim, né? Eu recomendo muito o Stephen King também, tipo... Vou fazer no Instagram. Depois eu vejo quantas pessoas viram aqui, eu vou fazer no Instagram, mas também vai todo aqui. E o meu, porque ele é bem pequeno, né? Bem simples. E é isso, assim, pra quem quer começar a ler, né? Que eu acho que esse é o público que a gente mais tem que ir atrás, né? Eu recomendo esses livros aí. Lorenzo, eu acho que o seu trabalho está sendo bem requisitado, né? Tanto pela escola, pela professora que solicitou, né? Que a gente vai te passar o contato, tá? Estão pedindo para sortear o livro, né? Mas isso vai ser na próxima, tá, gente? Porque eu já disse, esse aqui é o meu. Porque ele trouxe, eu abri e fiquei, entendeu? Então, ele vai trazer outro. Não sei de nada, tá? E na próxima semana, tá? Ele vai trazer, tá? Senão o Kevin compra um e traz, mas esse aqui é o meu. Então, esse tem que comprar. É importante porque já as pessoas estão valorizando o seu trabalho. E a escola sempre é um ponto bom, sabe? Eu sempre tenho um amigo que eu cito aqui, eu gosto de citá-lo, porque eu não preciso de permissão dele, que ele sabe que é o Roger Jefferson. E ele trabalha muito em escola, né? Ele é um cara que tem um ativismo nisso, né? E também cito também pessoas como o Ronaldo Santos, que é um camarada de ciências sociais que ajuda a gente dentro de muitas formas também, entendeu? Tem muita gente aí que utiliza, por exemplo, a tua forma de arte que se encaixa dentro de contextos, entendeu? Né? E às vezes essa oportunidade de levar, por exemplo, uma coisa é levar uma pessoa como eu, por exemplo, entende? Outra coisa é levar um camarada jovem como você. Não estou dizendo que é melhor ou pior, eu estou dizendo que para o jovem é melhor ele ver alguém do seu... É mais interessante. Né? Ali, entendeu? Por exemplo, tu faz assim, aluno que você, quando você estudava, que não conhece o Dom Casmurro, né? Que pra gente parece ser meio estranho, né? É quase um absurdo. E eu digo que, por exemplo, eu fui ter contato com a literatura brasileira, embora eu tinha contato antes, por exemplo, tinha coisas que me inspiraram, por exemplo, filmes do Alceu Lewis, né, que era desenho, que depois que eu fui ver que era filme, né, então isso me inspirava muito a ler. Mas assim, quando foi na escola técnica, quando eu tinha 15 anos, que eu li A Causa Secreta, do Machado de Assis. Então até hoje eu sei toda a história na cabeça, que depois eu fui ver a sua semelhança com Dostoiévski, depois eu fui apurando as coisas, mas assim, a escola tem uma função muito fundamental nisso. A família tem uma... só que Lorenzo, tem realidades que em casas que o único texto em prosa que tem é a receita de um remédio.
Entende? Então, são realidades, né? E a gente fala, às vezes, o livro é caro, né? O livro é caro. Entende? Então, assim, existiu políticas, e eu acompanhei isso, que os livros chama-se biblioteca em casa. Os livros chegavam na escola para o aluno levar para casa. Não era para ficar na escola. Houve políticas dessa natureza. E confesso para você que eu não estou fazendo aqui nenhuma questão partidária, mas que o aluno levava de 5 a 10 livrinhos para casa, de literatura, poesia. Isso existiu. Pouca gente sabe, mas existiu. Queira Deus volte. Porque isso, a poesia é uma forma de rebeldia. E a melhor rebeldia é rebeldia com consciência, com estética, né? Entendeu? Então, assim, não é aquela rebeldia feia, né? O próprio conceito de anarquia, ele é deturpado. Anarquia é uma coisa, se você for olhar no sentido mesmo no sentido político de anarquia, é uma coisa extremamente interessante. Ela é uma dissolução de egos para você chegar ao anarquismo. Não é outras coisas que se coloca. Então, para você ver assim, a rebeldia, a poesia, por exemplo, Mayakovsky, ele tem uma forma política, Neruda tem uma forma política, entendeu? Nós temos uma forma política, entende? Então, assim, me parece que a poesia, a literatura são formas de rebelar-se com uma certa categoria, com um certo estilo, com uma certa elegância, mesmo que seja visceral, mesmo que seja galerosa e mesmo que seja da sua forma mais subjetiva, dialogando com outras áreas, né? Entendeu? Então, Lourenço, assim, a gente vai encerrar nosso programa, entendeu? A gente agradece você mesmo. Eu que agradeço muito, pelo convite. Entendeu? Tá, assim, você nos inspira. Como o Werner, meu irmão, ele sempre diz isso, não, você nos inspira, né? E é bonito a gente ser inspirado por alguém jovem, entendeu? Tá, assim, eu acho fantástico isso. E aqui a gente tem uma grade de programação. Se eu ler errado, eu vou testar minha vista, tá? E o Kevin me corrige. Terça-feira, das 16 horas às 18 horas, o Clique Cidade. Terça-feira, né? Quarta-feira, 16 às 17, Navegando em Fatos. 17h30 a 18h30, Bem-Estar em Fato. Quinta-feira, das 16 às 17, De Cara com o Fato. 18 às 19 horas, Tertúlia Amazônica. E sábado, Dialogando com a Lição, que eu já fiz bastante propaganda, espero também o retorno deles na mesma dimensão. Então, acertei? A visão tá boa. A visão está boa. Passou. Então, precisa participar do sorteio do óculos que vai ter. Então, muito obrigado, gente, audiência, amigos amigo dos amigos, entendeu? Tá? E hoje, quando eu fico alguns dias sem ver meus filhos, tá? Então, um beijo para os meus filhos, Otto Kempis, e coisa de pai, entendeu? E para o meu filho Henri Bertrand, ok? Que nos aguardam chegar. Posso mandar entendeu? Um beijo também para quem eu Tá, e ele vai mandar o beijo, já que ele não pode dar a dança, tá bom? Não, vai ter cobrança disso depois. Eu queria mandar um beijo pra minha mãe, que deve estar me assistindo agora. Certo. Obrigado, mãe. Ela me incentivou muito na escrita, assim. Inclusive, ela também tá escrevendo o livro dela. Ela vem me pedindo conselho. Queria dar um abraço pra minha irmã, que eu sei que ela não tá assistindo, mas eu vou fazer ela assistir. Certo. Eu queria dar um abraço pros meus amigos também que estavam me assistindo aqui, pedindo a dança também, não vai ter. E é isso, obrigado por me chamarem também, se quiserem chamar de novo também. Tudo bem. Aparecer aqui. Ok, obrigado. então, gente, boa noite, até a próxima quinta.